Boa tarde a todos e a todas. Estamos de volta com a segunda temporada do podcast Os Nossos. Conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora Awad, fundadora do aplicativo Os Nossos, e estou aqui com as minhas sócias e amigas, as advogadas de família Luciana Grimber e Renata Ferrara. Esse é o último episódio da segunda temporada do nosso podcast. Hoje não vamos conversar sobre relações e conflitos familiares. Vamos contar a história das nossas sócias Luciana e Renata. No primeiro episódio, eu contei um pouco da minha história com o direito, com os meios adequados de solução de conflitos e com a ideia de criação do app Os Nossos. Mas hoje, vamos ouvir a história delas. Boa tarde, Luciana e Renata, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Dora. Oiê. Eu vou começar perguntando para vocês por que e como foi a escolha pelo curso de Direito. Bom, minha escolha pelo curso de Direito aconteceu de uma forma bem aleatória e improvável, eu diria. Nunca tinha pensado em fazer Direito, ao contrário, todas as vezes que eu pensei em carreiras, Direito estava fora delas. Por quê? Porque eu colocava Direito como, gosta de História, vai fazer Direito, gosta de Biologia, vai fazer Medicina, gosta de Matemática, vai fazer Engenharia e tal. E História, digamos, não era muito a minha paixão no colégio. Então, eu sempre tinha descartado Direito e achava que ia fazer Medicina. Aí, quando eu fui fazer cursinho, você vê, né? Mas eu acho que eu seria uma boa médica também. E aí, o que aconteceu? Fui fazer cursinho e comecei a perceber que eu queria, na verdade, um valor para mim grande era autonomia e liberdade. Então, eu queria rapidamente conquistar autonomia e liberdade, inclusive financeira. E para isso, eu precisava fazer um curso que me permitisse trabalhar junto com a universidade. E por intermédio do meu pai, que tinha um amigo advogado, professor na São Francisco, eu fui ficar uma semana lá no escritório para saber como é que era a vida de um advogado e ver se eu achava que podia ser uma coisa bacana para mim. E eu adorei a vida no escritório, o dia a dia do advogado, fui ao fórum, fui assistir aula na São Francisco, e aí fui decidi que ia fazer Direito. Depois dessa semana, organizei no cursinho com o meu coordenador, então o que eu precisava para mudar a carreira, e aí prestei a faculdade de Direito, passei e foi assim a minha escolha pelo Direito. Que legal, eu acho que a gente tem uma coisa em comum. Eu também nunca pensei em Direito quando eu estava na escola. Eu, na verdade, terminei a escola e fui fazer um ano de intercâmbio fora, fui morar no Canadá. E aí eu tava sempre falando eu escutava sempre meu pai falando assim, você tem que fazer uma profissional, você tem que ser profissional liberal, uma profissão autônoma, exatamente como você pensou. E aí eu tava lá no Canadá e eu sempre gostei muito da parte também de biologia. Aí eu falava, eu vou fazer engenharia genética. Eu falava umas coisas tão engraçadas, mas a gente diferença. Não, engenharia genética, mas eu não tinha nada na cabeça. E aí, numa parte lá da minha viagem, eu fui para Toronto e Montreal, e lá eu conheci uma advogada, fiquei hospedada na casa dela, aí eu fiquei apaixonada, porque ela estava me contando, quer dizer, que não tem nada a ver com o direito brasileiro, né? Mas, e aí eu voltei e falei assim, gente, já sei, vou fazer Direito. E pro meu espanto foi, quando eu voltei e falei, vou fazer Direito, eu tinha amigos assim, mas claro, você tinha que fazer Direito. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, olha que coisa. Muito bom. E por que o direito de família? Em que momento aí da faculdade de vocês, ou enfim, que vocês resolveram ir para a área de família? Bom, eu na área de família aconteceu por acaso também. Eu estagiei em 2 escritórios, aí no terceiro estágio, que é onde eu tô até hoje, que eu tô lá há 28 anos, eu comecei no direito civil e fui aprendendo as coisas, e sempre que tinha assim alguém no nosso escritório que precisava de um auxílio nessa área, porque meu escritório não era especializado em família, chama a Luciana. Chama a Luciana. Então, era assim, o diretor da companhia tal tá se divorciando. Nem era divórcio ainda, né? Era separação judicial. E aí chamavam, e eu acho que foram vendo que eu tinha essa facilidade em tratar com a pessoa, com assuntos delicados. E aí eu fui enveredando para isso, ainda mais que não tinha uma área de direito de família no meu escritório. E aí eu fiquei
e adoro, não me vejo fazendo outra coisa. Bom, o direito de família surgiu para mim de uma forma automática. Então, quando eu decidi que direito podia ser uma coisa bacana, automaticamente eu pensei que ótimo, que aí eu posso trabalhar então com direito de família. Por quê? Os meus pais eram divorciados, já faleceram, mas eram divorciados. Então, todos os temas ligados ao direito de família fizeram parte da minha vida. E eu sempre adorei filme de advogado de família, sabe aquelas coisas assim? Eu sempre gostei. Então, automaticamente, quando eu pensei em direito, automaticamente pensei em direito de família. Então, eu sempre digo que eu acabei fazendo direito para trabalhar com direito de família. Mas você nunca teve, por exemplo, na faculdade, aquela coisa que todo estudante de direito passa por aquela, tipo, direito penal. Nunca. Tributário. Nunca. Eu comecei a faculdade e eu já fui atrás de saber como é que eu ia fazer um estágio em direito de família e queria trabalhar com direito de família. Engraçado, né? Porque o direito de família nas faculdades, até hoje em dia, ele é dado só no último ano da faculdade. Mas aí imagina, né? Fiquei frustrada porque naquela época, né, gente, o processo era físico e os processos do direito de família tramitam grande parte deles em segredo de justiça. Então, existia também uma restrição dos escritórios que trabalham com direito de família em contratar estagiários no começo da faculdade, porque não estão habilitados na OAB, então, teoricamente, não podem ter acesso aos processos e tal. Então, aquilo foi até me angustiando. Mas eu, no final... Mas foi desafiador. Foi desafiador. E eu queria tanto essa questão da autonomia e da liberdade que, junto com o pré-vestibular, eu fiz um cursinho por um concurso que a minha avó descobriu que ia ser lançado lá para o Banco do Brasil. Então, eu prestei vestibular e concurso para o Banco do Brasil. Mas para ser funcionária de carreira do Banco do Brasil? Sim, porque eu pensei o seguinte, gente... Revelações desse podcast. Porque foi o seguinte, gente, se eu não passar na São Francisco, e meu pai tiver dificuldades, porque hora ele estava bem, hora estava mal, tá? Como é que eu vou fazer para pagar a faculdade? Então, tem que ter um trabalho, tem que ter... E aí, vejam só como eu tinha uma capacidade de planejamento boa. Quando eu fui me inscrever para o concurso, eu vi que, dependendo de onde você fizesse a inscrição, você ficava adstrita às agências daquela região. Então, eu pensei, onde que região é melhor se eu for fazer São Francisco? A região do centro, Paulista e tal. Então, descobri que eu tinha que fazer a inscrição lá na Paulista. Fiz a inscrição lá, passei no vestibular. Na sequência, saiu o resultado do concurso, passei, fui chamada para uma agência, que era a agência número 1 do banco, ali no centro. São Bento. Então, número 1 é no centro, em geral. Então, e era bacana, porque era uma agência que atendia pessoas jurídicas, era no andar do prédio central do Banco do Brasil, então não era uma agência que ficava na rua, então meu trabalho era interno, então foi muito legal. E aí eu tinha um trabalho, uma carga horária curta, bem pertinho da faculdade. Então, saía de lá, caminhava 15 minutos, estava no... Então, foi assim. Mas aí eu já estava pensando, tanto que depois de um ano de banco, eu já saí para fazer estágio. Fiz 6 meses de estágio num escritório de direito civil, processo em geral, do professor Dinamarco, e na sequência fui trabalhar com família. Já era isso. Nossa, eu acho que quando a gente é estagiária nos escritórios, direito de família é assim. Você ouve uma história... Quem gosta, já para e quer saber a história daquela família, e quem não gosta, entra na próxima sala e se esconde. Porque não tem, né? Tem gente que detesta e gente que ama, né? Então, assim, não resta dúvida. Se você se encanta com aquela história, em geral, é porque você vai pelaquela área. Não tem meio termo, né? E se você foge daquele cliente, você ainda é estagiária, é porque você não quer aquela área do direito, né? Tem um pouco essa impressão. Acho que você tem razão. Eu, como eu falei que eu entrei na faculdade e não sabia, eu também, engraçado, fui dar aula de inglês 2 quarteirões da minha faculdade, que eu fiz PUC. E aí eu dava aula de inglês, ganhava meu dinheirinho e ia pra faculdade. Na verdade era o contrário. Eu ia dar a aula e depois ia dar aula de inglês. Aí minha mãe tinha um amigo, um sociólogo, Paulo Sérgio Pinheiro, que trabalhava lá na USP, né? Ele era professor na USP e ele tinha lá na USP, nas colmeias, o núcleo de estudo da violência, que é na USP. E aí ele me ofereceu um estágio que não tinha nada a ver com direito. Embora eu trabalhasse com direitos humanos, essas coisas muito legal, mas não tinha nada a ver com direito. Aí eu fiquei lá um tempo também, até a hora que eu falei, bom, preciso arrumar um estágio de verdade. Aí eu comecei a estagiar só em escritório de advocacia,
só no comecinho do 3º ano. Tinha um escritório do lado da minha casa, na esquina da minha casa. Que Então sorte. era uma coisa incrível. E aí, entrando pro direito de família, vocês duas já formadas, tem algum caso que vocês lembram marcante da história aí desses anos todos na área de família? Que vocês possam contar, né? Não precisa dar nomes. Casos tem vários, né, Rê? Acho que assim, tem casos engraçados, tem casos tristes, tem casos bem diferentes, tem casos que você fala, nunca pensei que aconteceu um caso desse. Tem vários, mas o que mais me chama a atenção que eu aprendi muito, era um cliente meu que era dinamarquês, casado com uma brasileira e os dois moravam na China. E a pessoa propôs a ação aqui no Brasil, a mulher dele. Ação de divórcio? Ação de divórcio, guarda, era ação para tudo quanto era canto. E eu aprendi muito nesse caso, porque como o fuso horário era muito diferente, né, China, Nossa. quando eles começavam a discutir entre eles, Você já estava dormindo. eu ia dormir. Eu e o advogado dela, porque o advogado também era brasileiro, né? A ação ocorreu aqui no Brasil. Então eles passavam o dia inteiro brigando, mas eles se acertavam no final do dia. Sensacional. E eu fui aprendendo eu fico até arrepiada quando eu falo, que precisa ter o timing certo de você reagir às coisas. Esperar eles. Eu demorei, porque no começo era atrapalhado, e vamos combinar, numa época que não tinha WhatsApp, né? Era SMS, uma coisa, a tecnologia era outra. Parece uma dinossauro falando, mas a verdade é essa. Mas é isso, eu aprendi, a coisa que eu mais aprendi nesse caso, e que eu levo pra vida inteira, é dar respirada. Deixar as partes respirarem, a gente respirar, o advogado da outra parte também respirar, porque as coisas têm que se acomodar. Também dormir e acordar no dia seguinte com a cabeça fria às vezes ajuda, né? Isso é super importante, isso também. Porque eu aprendi uma frase essa semana que eu amei, que tem problemas que eles não se resolvem às vezes, mas eles se dissolvem. Eu amei essa frase, porque é isso mesmo, tem coisa que não vai resolver, tem que dissolver, mas aí tem tempo pra dissolver, né? Sim. E além de ter casos, existirem muitos, terem muitos, também acho que tem momentos de casos, né? Sim. Então você tem momentos de um caso que te marca, momento de outro caso que te marca. E eu me lembro de um caso que eu tinha uma cliente, eu era estagiária ainda, assim, recém-formada, né? Bem recém-formada. E ela era bem velhinha, tinha bastante idade, e era uma discussão era uma investigação de paternidade do marido já falecido dela, enfim, tal. E eu lembro que a gente tinha uma questão processual super intrincada, enfim, de uma preliminar, uma coisa X, e eu lembro que um recurso nosso, um agravo, imagina, chegou até o STJ. E aí lá fui eu fazer a sustentação oral. E a minha bacana! E a cliente foi junto, a senhorinha. E ganhamos aquele recurso. Foi a minha primeira sustentação oral, que já foi direto lá. Foi super emocionante. Foi muito, muito, muito legal. E ela vibrava ali quando terminou, como se a gente tivesse ganho o processo, sabe? Eu nem sei se ela tinha entendido que não era um processo, entendeu? Mas assim, e aquilo me deu uma toada de que assim, comemorar as pequenas vitórias, né? Cada etapa, coisa, né? Cada etapa. Então, um passo depois do outro, e comemorando cada situação, e pensando cada situação. E fora isso, assim, os casos em geral que me tocam mais e que me marcam mais, eles desde sempre estão ligados à convivência dos filhos com os pais e do exercício da parentalidade, que aí eu acho que tem a ver com a minha história. Então, eu fui morar com meu pai quando eu tinha 12 anos, então eu acho que trago uma bagagem dessa experiência. Então, que eu acho que é muito bacana e que eu consigo identificar também, sabe? Não é aquela coisa tomar como pessoal, mas é usar a minha experiência de uma forma boa para lidar com aquele caso. Que eu acho que é um desafio que a gente tem, é justamente não misturar a nossa história com o processo, que inevitavelmente a gente mistura, né? A gente julga, etc. Mas a gente saber o que a gente vai fazer com essa informação. Então, usar as coisas boas, como você falou, para ajudar a se posicionar melhor perante o cliente e perante o processo, perante tudo, de uma maneira a não contaminar, porque acho que o que a gente vê muito nos advogados de direito de família é esse envolvimento pessoal com a coisa, e não é. E às vezes, pior que isso, a parte contrária, às vezes acha que você
tá sendo pessoal. E não, você só tá atacando o direito em si, né? Mas eu vou contar um caso bem engraçado. Esse merece contar o caso engraçado. Eu não conhecia essa pessoa, chegou no meu escritório, ele veio, entrou na sala, um cara simpático, assim. Ele falou assim, doutora, eu tenho um problema. Eu tenho 6 filhos de 4 mulheres diferentes. Falei, nossa! Ele falou, não, e olha, eu cuido dos meus 6 filhos, eu pago pensão para essas ex-mulheres, mas a terceira mulher tá me pedindo, tá reclamando, falando que eu tenho uma união estável com ela, mas eu não tenho, porque eu já tenho uma 4ª mulher. O que a senhora me recomenda? Aí a primeira coisa que eu falei assim, bom, olhei sério pra ele, juro pra vocês, eu não acredito que eu falei isso, mas eu falei. Bom, primeira coisa, acho que o senhor devia fazer uma vasectomia. O cara riu, e aí ele adorou, porque aí... Descontraiu, né? Descontraiu, porque efetivamente é uma situação chata, mas ele nunca esperava que eu ia falar. E a gente nem se conhecia, sabe assim? Sim. Mas eu acho que também Primeira, ele é meu cliente até hoje, em coisas que eu nem mais caso de família, ele trouxe outras causas pro escritório, etc. Mas é engraçado porque é isso, eu acho que o direito de família também a gente tem que saber a hora do timing de ser muito sério, do timing às vezes de descontrair, do timing de você acolher a pessoa. É bem difícil, né? E sabe uma coisa que as pessoas dizem, assim, que é... Eu entendo que as pessoas pensem isso, né? Que é assim, o advogado de família é também um pouco psicólogo e tal. É assim, cada um no seu quadrado. O advogado é o advogado, o psicólogo é o psicólogo. Nós não temos formação para lidar com as questões psicológicas, etc. Mas... eu acho que o grande desafio do advogado de família aí, que eu acho que isso é que a gente vai desenvolvendo com o tempo no exercício da profissão e que deve ser um norte, uma meta a desenvolver, que é o ponto ótimo entre você acolher a pessoa e ter um distanciamento. Por que acolher a pessoa? Porque a pessoa chega doída no seu escritório. Então não tem como você desconsiderar aquela emoção, os sentimentos. Então é preciso acolher. Mas é preciso acolher com um limite para que você não perca o distanciamento, não perca a capacidade de atuar de uma forma ali objetiva e técnica. Porque para simplesmente chorar junto ou se solidarizar, o seu cliente tem os amigos com quem ele vai tratar disso. Se tem você, psicólogo dele, né? Se você perde esse distanciamento, você perde a clareza. E aí você não consegue exercer bem a sua atuação como advogado. Então, é preciso ter um distanciamento para que você possa ter a clareza. Tem uma clareza que só o distanciamento dá, né? Então, como fazer esse equilíbrio? Acolher, mas com um distanciamento para que você tenha clareza na sua atuação. Então, é um desafio. Todo mundo chega lá sofrido, né? Eu sempre falo isso. Ninguém vem aqui tomar um café e bater papo, né? Sempre tem uma história às vezes doída. Isso, doída, e às vezes a pessoa precisa tomar 2 cafés, né? Para conseguir. E isso que a Renata falou é muito importante. A hora que você sai do seu papel de advogado e vai acolher demais, que a gente não tem formação, você pode até fazer especialização em psicologia, fazer estudar bastante sobre o assunto, mas quando você sai do seu papel de advogado, você perde a mão. Exatamente. E você atravessa uma linha que não é para atravessar, e eu acho que esse é um desafio muito importante nos nossos colegas, porque a gente tem muita gente que atravessa essa linha, mistura tudo, e a tendência é dar confusão. Não é? E o que acontece se o processo acaba e houve essa confusão, o cliente continua telefonando, porque ele criou uma dependência daquela conversa. Sem dúvida. Sabe uma coisa que eu tenho? A conversa que envereda para psicologia. Não, sem dúvida. Eu até tenho um acordo comigo mesma, porque você acaba ficando em muito contato com a pessoa e às vezes você quer ser até amiga dessa pessoa. Mas já aconteceu comigo. Eu tenho amigos que viraram, eu tenho uma regra. Cliente nenhum é amigo enquanto tem processo em curso. Não é assim. Mas Lu, e aí, ó? Então o processo terminou, você ficou amigo. Aí essa pessoa vai precisar depois de uma representação. De novo, num caso. Porque já me aconteceu. E aí eu consegui, mesmo como amiga, claro que é mais difícil, mas mesmo como amiga, representar nessa situação. Mas é difícil, né? Você tem que ter bastante disciplina, porque senão...
Agora, pensando um pouco no dia a dia das advogadas, o que vocês mais gostam de fazer no trabalho? Pensando assim, você acorda de manhã, você pensa, o dia ideal é aquele que eu vou fazer uma audiência, pedir uma liminar, buscar um menor na casa do pai. Qual que horror, é? Dora! Não sei, cada um se diverte com um tipo de coisa, né? Qual é a atividade do advogado de família que para vocês é mais prazerosa? Olha, posso antes de responder, falar uma coisa que você falou, buscar um menor na casa do pai e uma criança, né, gente, na casa do pai. Me lembrou uma coisa tão incrível, um caso tão incrível, posso contar rapidinho? Claro. É o seguinte, eu era estagiária, tá? Estagiária, e aí fui para Alto Araguaia, lá uma divisa, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, cumpri uma diligência de arrolamento de gado, coisas assim. Tá. Fiquei lá uma semana cumprindo isso. E aí, porque só tinha um oficial de justiça na cidade, então tem mil coisas, né? Deus, E aí, eu fiquei amiga de uma família que tinha um restaurante de beira de estrada, onde eu almoçava, jantava, tal, e fiquei Spoiler, amiga. a Renata fica amiga de todo mundo. E aí, eu fiquei amiga dessa família. E depois que eu voltei, tudo bem. Imagina, anos depois, sei lá, uns 2 anos depois, um dia estou eu no Fórum Central, no prédio, abro o elevador e encontro o senhor dessa família, Não acredito. o dono do restaurante. E aí ele me contou que eles estavam lá com um problema porque o netinho dele tava com o pai aqui em São Paulo, enfim, tinha todo um enrosco, pau. E tinham que cumprir uma liminar para pegar essa criança de volta. Ela arregaçou as mangas e foi. Quer ver? Gente, eu fui. Não, e aí eu ajudei. E aí o que acontece? Demais, Não tinha um advogado aqui em São Paulo, enfim. E aí eu peguei a oficial de justiça, ajudei, monitorei, não sei o que lá, e fui cumprir. Gente, eu fui cumprir Sensacional essa história. a liminar para pegar a O neto criança. do cara do... De um caso que não era meu, mas assim, acho que foi dos momentos mais maravilhosos, Sim. sabe? Foi então um momento super incrível. Agora veja, se o universo não tem as suas Sim. razões. Por que raios? Quer dizer, eles me ajudaram lá, depois eu tive a oportunidade de ajudar aqui, né? Uma coisa... É demais. Incrível. Nesse caso, houve uma decisão do tribunal do desembargador que já se aposentou, Laerte Nord, que era um desembargador super especial para o direito de família, e ele nesse voto que ele fez nesse caso, quando ele determina o retorno da criança para a mãe, era muito bacana porque ele fala da importância didática, do papel didático que o juiz tem nos casos de família. Né? Que interessante. Porque atrás daquela situação, daquele caso, tem pessoas, tem uma vida, então ele precisa... É uma história, né? É uma história, e o juiz, ele tem um papel didático ali. Né? Então, para mim foi muito marcante esse ponto, mas, enfim, a pergunta era, né, mesmo, o que a gente gosta de fazer no dia a dia, né? O que é mais prazeroso, assim, se for um dia ideal na advocacia, o que você quer fazer? Eu gosto de gente. Eu não me vejo trabalhando com nenhuma outra coisa se não ter esse contato pessoal com as pessoas, né? Então você gosta de fazer audiência? Não. Audiência médio, porque audiência é uma parte chata, porque ela é muito imprevisível. E você não sabe o que vem de lá. Eu gosto até de falar para os meus clientes isso, ó. É o seguinte, é imprevisível, mas e desafiador e tenso, porque você tem, dependendo da audiência, você tem juiz, você tem muitas variáveis, eu diria assim, né? Que isso é uma parte chata que a gente passa e tudo bem. Eu gosto de fazer reunião com o cliente, entender a história do cliente, criar opções de solução. Eu sempre fui muito voltada para esse lado do tipo, vamos fazer dar certo. E o que eu acho que eu aprendi é que o meu fazer dar certo não é o meu certo, é o certo do outro. Então, ajudar o outro a chegar nisso e não impor a minha vontade, porque às vezes eu tinha, mas falar assim, e não fazia sentido para a pessoa. Então, também esse é outro desafio de entender até onde a gente vai, mas fazer dar certo, escutar a história, trabalhar junto, criar junto com o cliente é a parte que eu mais gosto. Eu tô um pouco na linha da Lu. Você sabe que, assim, eu participei da criação de uma fundação, que é uma coisa interessante, né? A Fernanda Young, logo, um pouco antes dela falecer, ela criou uma fundação, uma brincadeira, que chama Fundação Ideia de Jerico.
Então, a gente teve uma oficina, e aí dentro dessa oficina, era para você trabalhar seus talentos, suas ideias, as coisas que você queria, enfim, coisas bem aleatórias, né? E aí, a gente criava os nossos diplomas. Então, assim, uma coisa que você acha que você poderia ser diplomada em tal coisa. E aí, nessas discussões, eu concluí que o meu diploma era um diploma de desatadora de nós. Porque é sensacional. Sensacional, né? E aí, então, porque é assim que eu me vejo, uma desatadora de nós. Então, 2 momentos que eu mais curto no dia a dia da minha atividade. Primeiro, quando eu vou conhecer o nó, então é a consulta. Quando eu vou ouvir a história da pessoa, como ela está se sentindo, que expectativas ela tem, quais são os receios, e aí como você vai percebendo, e o exercício do não julgamento, né? Porque tem momentos em que você tem uma vontade de já sair julgando, e você tem que ir perdendo isso ao longo do tempo. É humano, eu sei, mas então isso é desafiador. A gente né? começa a pensar, né? Como essa pessoa fez isso. Nossa, que horror. O cliente está na sua frente, você já está pensando, meu Deus. Então, assim, fazer a consulta, então conhecer aquele nó. E aí, o momento em que você pensa como desatar. E aí é um momento um pouco solitário, mas é um momento também com o seu time. No meu caso, o meu time. Porque hoje eu vejo que nada do que eu faço, eu conseguiria fazer sozinha. Então, aquele momento em que você está com as pessoas, debatendo e às vezes até discordando, mas trazendo ideias criativas e pensando nos caminhos para desatar aquele nó, é um outro, que é uma coisa de estímulo intelectual, né? Um desafio intelectual, é um outro momento que eu gosto muito. Criando essas opções para você chegar no ficar bom. Exatamente. Né? Eu vi que o ponto em comum aqui de nós 3 é ouvir os relatos. Que eu também adoro quando a pessoa senta na sua frente ou o casal e conta a história. Por mim, eu ficava o dia inteiro só ouvindo as histórias. Sabe? Senta que lá vem história. Exatamente. Bom, agora o que eu vou perguntar, eu já sei a resposta. Mas para quem está nos ouvindo conhecer mais da nossa história, eu quero que vocês contem um pouquinho como é que foi a aproximação de vocês com o aplicativo Os Nossos. A minha foi assim, coisas do universo, que nem disse a Rê. Eu fazia parte da comissão da advocacia na mediação e conciliação da OAB, e eles convidaram um advogado do meu escritório para dar uma palestra. E ele, um dia antes da palestra, falou, eu não posso ir. Aí eu falei para o presidente da comissão, falou, ele não vai. Ela falou, por que não dá você a palestra? Eu falei, eu? Ela falou, Bom, aí lá eu criei a palestra, fui lá falar pela primeira vez na OAB, e aí Dora Wade estava na plateia e fez uma pergunta. Não, e spoiler, eu quase não fui, porque não era o Hulk que ia dar a palestra. Quando eles mandaram um e-mail avisando que seria uma pessoa do escritório no lugar dele, me deu uma certa preguiça de ir até o centro da cidade ouvir. Eu não sabia quem era. O Marcelo Huck, né? Eu não sabia, eu pensei, será que ele mandou uma estagiária, sei lá quem, do que a pessoa vai falar? Fiquei, vou ou não vou? Ainda bem que eu fui. Continua. Fez pergunta, terminei a palestra, ela veio falar comigo, aí eu comecei a conversar com a Dora, eu falei, gente, eu preciso ser amiga dessa pessoa. Não, assim, foi de primeira, assim. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Aí eu falei, preciso ser amiga dessa pessoa. E aí a gente trocou telefone e a gente começou a conversar. Eu fui saber bastante do que ela fazia, porque mediadora, eu acho um trabalho muito bacana. E uma certa altura do campeonato, ela falou assim, eu tô fazendo um aplicativo, assim. Quando ela falou... Desculpa, eu tinha uma ideia, eu não tinha um produto ainda. Ela embarcou numa ideia, eu era bem honesta, eu dizia, eu não tenho nada de concreto, apenas uma ideia. Bom, a ideia eu já achei incrível. Quando ela veio com o nome, eu achei demais, o logo eu achei demais, e na hora, eu não tive nem vergonha, eu falei assim, você quer uma sócia? E ela, ela meio que desconversou, eu falei, puxa. Eu não tinha ainda, eu não tinha uma empresa ainda. Ela ficou se achando uma impostora, eu tô vendendo uma ideia, tô vendendo um negócio que aí ela falou, não, ela me deu uma desconversada, eu falei, ai gente, acho que não é recíproca a minha paixão. Enfim, aí ela fez esse produto incrível, criou, deixou... Então, aí quando eu tinha um produto mesmo, de verdade, aí eu falei, agora sim, vem Lu. Não, mas é que aí ela desenvolveu tudo isso, fez um trabalho incrível, e aí trouxe pronto, falou, escuta, quer ser sócio? Eu, sim! Sem perguntar nada, eu já falei sim.
E foi isso. E aí tô achando tudo incrível, porque é incrível. Ai, gente, é o universo, né? No meu caso, conheci a Dora no grupo de práticas colaborativas. E conheci a Lu numa negociação. Também ficamos amigas rapidamente, prontamente. E aí, quando é que passou pela minha cabeça uma coisa parecida com os nossos? Eu tava no interior e a Estela, minha companheira, disse assim... Os cachorros não tomaram a vacina. Você não lembrou de dar vacina? Eu falei, você também não lembrou de dar vacina? Por que eu que tinha que... Então, aí eu fui procurar um aplicativo para colocar as coisas, as informações dos cachorros. Aí vi que, não existia. Aí eu falei, gente, e se tivesse de crianças, né? Seria legal. Mas, aquela coisa, as ideias que passam. Passa um tempo, X, meses, talvez ano, nem lembro. Tá? E a Dora me conta dos nossos. Automaticamente, gente, é assim, eu comecei a agir em relação àquilo como se já fosse seu. Meu, entendeu? Porque eu comecei a dar palpite, eu comecei a olhar e falar. E aí eu até pensei, falei assim, nossa, gente, acho que eu tô cruzando a linha, né? Ela nem perguntou nada, eu já tô falando, dando. E aí eu falei, gente, olha, eu quero de alguma forma participar disso. Eu não sei que espaço tem, nem sei como, mas assim, isso é muito legal. E aí, depois também surgiu a oportunidade de participar com a Dora e a Luciana. Mas, assim, foi uma formalização de uma coisa que que internalizou, assim. É como se eu adotei o filho, né? Ai, que delícia, muito bom. Aí a gente pensando assim, né? Advocacia, faculdade de Direito, depois escritório, aplicativos nossos. Pensando daqui a 10, 15 anos, onde vocês imaginam que vocês vão estar profissionalmente? Ou fazendo o quê? O que vocês imaginam para daqui 10, 15 anos? Ou qual é o sonho para esse período? Nossa, eu amo advogar. Eu acho que e fazer o que eu faço. Tem momentos que a gente quer pedir água, né? Aposentada, né? Aposentada. 15 anos eu quero estar aposentada. Pode ser uma resposta. Não, mas você sabe que eu acho que talvez menos acelerada. Eu acho que a minha resposta é a seguinte. Menos acelerada, mexendo de alguma forma com a composição, eu diria assim, que é continuando a desatar nós de uma maneira mais fluida. Então, sei lá, no interior, em São Bento do Sapucaí, ajudando, trabalhando num Sejusc com mediação, de alguma forma ligada ao direito de família, mas numa forma que eu gostaria daqui a 15 anos, que eu estaria com 65 anos, ai que tristeza. Não precisa mas nada. Não, é verdade, com 60 anos eu acho que continuar incrível e modesta, mas devolver para a sociedade tudo que eu aprendi, assim, então eu acho que devolver para a sociedade, eu pensei exatamente isso, numa comarca do interior, onde eu possa estar fazendo as minhas artes manuais e podendo devolver para a comunidade alguma coisa de legal que possa reverberar, acho que é isso. Eu imagino... já houve um momento em que eu pensava mesmo, assim, 10, 15 anos, né? Houve momentos em que eu pensei, quero estar aposentada, já quero estar com a minha missão cumprida, quero que a Bruna, minha sócia, a Karina, advogada, que todo o time do escritório esteja aí nadando, tocando e eu já, tchau, curtindo a vida e tal. Daí, pensando um pouco mais, já percebi que isso daí não vai rolar, né? Porque eu não consigo ficar 5 dias. 15 anos de hoje, ela vai estar com quase a minha idade. Só me favor. Avisa aos ouvintes, a Renata é a mais jovem. E aí eu percebi que isso não é uma realidade. Mas acho que na linha do que a Lu falou, é assim, menos acelerada, quer dizer, trabalhando menos, fazendo outras coisas. Agora, respondendo o que você perguntou, né? Dentro da advocacia, dentro da nossa atividade, como é que eu me imagino? Eu imagino tendo mais oportunidade de multiplicar experiências. Então, é assim, claro que é muito bacana ouvir um caso, advogar para uma pessoa, fazer audiência, ouvir aquela história, desatar aquele nó. Só que chega um momento em que o acúmulo de experiências que a gente tem pode ser muito mais útil você compartilhando com os outros advogados para evitar que eles cometam os mesmos equívocos ou os mesmos erros e para que eles possam utilizar essa experiência. Então, eu imagino de alguma forma introduzir na minha atividade alguma coisa que eu possa compartilhar essas experiências
não com o cliente, mas com os outros advogados. Então, eu imagino atuando com alguma coisa nessa linha. E isso tem tudo a ver com o aplicativo, né? Que é a ideia de escalar o que a gente faz, atingir muitas pessoas. Quem sabe a gente faz um aplicativo para advogados em que a gente compartilha as experiências. Aqui não falta ideia. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Luciana e a Renata pela conversa. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para elas deixarem uma mensagem ou uma dica para os usuários do aplicativo. Pessoas que querem ajuda para se comunicar e organizar a vida familiar com os filhos. Bom, minha mensagem, eu vou usar aqui uma frase que uma pessoa muito amada e muito querida sempre me diz, né? Que é, isso também passa. Então, normalmente, as pessoas estão chegando no aplicativo vindas de momentos conturbados, né? Então, para que elas entendam que aquele momento pelo qual ela está passando, naquela situação, também vai se dissipar, também vai passar, nada é definitivo. E uma recomendação ou um lembrete, né? A gente tem 2 ouvidos, uma boca, e exercitar a possibilidade de escutar mais, exercitar a capacidade de escutar e esperar um pouquinho para reagir, falar menos e escutar mais. Eu acho que esse é um bom exercício para conseguir melhorar a comunicação aí entre genitores, nesse desafio que é o exercício da parentalidade, né? Eu acho que eu vou repetir uma frase que eu falei hoje, que é a história dos problemas, eles às vezes não se resolvem, mas eles se dissolvem. Que é um pouco o que você falou, né? Utilizar o aplicativo, se não for para resolver, para dissolver e amenizar todos esses sentimentos, que é um turbilhão. Uma família são esse turbilhão de sentimentos. Então, utilizar para uma boa comunicação, saber que você pode pedir ajuda para o outro, e o aplicativo serve para isso, né? Ele te ajudar a se organizar, ajudar a comunicação, ajudar a fazer a vida fluir, como é o que a gente quer. Eu tenho um complemento também, que acho que seria bacana para quem utiliza o aplicativo, é que o aplicativo, ele serve, e acho que o nosso propósito lá para o futuro, né, também é que ele possa fazer parte da vida das famílias. Então, ele não é um aplicativo exclusivamente para as famílias que estão se separando ou para os casais que estão se divorciando. Ao contrário, eu acho que o aplicativo, ele ajuda a criação de bons hábitos no exercício da parentalidade durante o relacionamento. Perfeito. É um lugar para compartilhar informação, é um repositório das informações que são relevantes, de modo que aquilo esteja ao acesso do casal parental. Sim. Então, acho que o aplicativo é um excelente meio de criar bons hábitos para o exercício da parentalidade. Não, você lembrou muito bem. Eu acho que é exatamente isso. Dar certo, você não precisa estar em conflito ou muita beligerância para fazer dar certo. Pode ser fazer dar certo de uma forma suave e, de novo, usar o aplicativo para ajudar na organização, mesmo que não tenha o conflito. Exato, instalado, né? Isso. Hoje vocês conheceram as nossas sócias Renata e Luciana, advogadas especialistas em família e entusiastas desse projeto incrível que é o app Os Nossos. Não adianta a gente ter uma boa ideia se ninguém acredita nela. Elas acreditaram e entraram comigo nessa jornada de empreendedorismo. E eu agradeço muito por isso. A partir dos relatos de brigas e familiares, desenhamos soluções via tecnologia. Queremos melhorar a vida familiar não só dos nossos clientes nos nossos escritórios, mas também de parte da população. Esse é o nosso sonho e propósito. Muito obrigada e até a próxima temporada.